Oi, eu sou Marina, do Sociedade AV, e vamos falar mais sobre mulheres. Esse vídeo é sobre mais um estereótipo de personagem feminina na literatura, que é a personagem que se descobre sexualmente por causa de um homem. Então, assim, eu sei que a gente lê muitos livros que isso acaba acontecendo, e é claro que a gente não pode ser anacrônico, mas a gente está em pleno século XXI e esse tipo de literatura continua sendo produzida, escrita, etc. E isso é uma coisa que é muito ruim pra gente, porque assim, isso dá a ideia de que a gente só vai se descobrir, se libertar e saber o que a gente quer e o que não quer sexualmente por conta de um homem. E é claro que isso não é verdade. Quem melhor pra saber sobre o nosso corpo, pra entender o nosso corpo do que nós mesmas? E é claro que isso é algo que vem sendo perpetuado socialmente pra gente desde sempre. Esse vídeo foi inspirado por diversas pessoas. Primeiro a Yara do Conto Encanto, segundo a galera do podcast 30 Minutos, que semana passada falou sobre estereótipos de personagens femininas na literatura, e terceiro na Mariana do Poeira Literária, que falou sobre o mito da liberdade sexual feminina. E se é um mito ou não. Então, assim, a liberdade sexual feminina é um tabu. E isso na literatura é algo que devia, né, ser trabalhado, mas que não é. A gente tem ainda muitos casos, né, em que a mulher não pode usar roupa curta porque ela tá pedindo, ela não pode dar pra quem ela quiser porque ela é uma piranha, enquanto o cara que pega todo mundo, né, é o bonzão, né. Todo mundo sabe sobre isso, isso é uma coisa que a gente vive. Enfim, né, isso é algo que tem sido reproduzido diversas vezes na nossa sociedade. Às vezes na literatura não é diferente. A gente, enquanto mulher, a gente se reprime e se oprime diversas vezes. Por conta da sociedade em que a gente vive, obviamente. Então, assim, eu acho que... Eu não sei se todo mundo viveu isso, mas eu já vivi situações em que era muito fácil falar sobre a sexualidade masculina do que da feminina. Então, assim, às vezes numa rodinha com pais, e eles diziam sobre como o filho deles estava na época em que eles se trancavam no banheiro porque os hormônios estavam à flor da pele. Agora, eu nunca ouvi isso pra falar das filhas mulheres, né? Eu nunca ouvi ninguém falando, nossa, não, a minha filha, né, tá naquela época em que ela fica um pouco mais no banheiro, né, porque sabe como é que é, os hormônios estão à flor da pele, nessa época de adolescência. Eu nunca ouvi isso. Assim como eu nunca ouvi quando eu era adolescente, né, e que todo mundo queria conversar sobre sexo de vez em quando, né, e que tava todo mundo naquela coisa, e eu nunca ouvi as minhas amigas dizerem, por exemplo, que elas se masturbavam. Às vezes os meninos chegavam, né, e vocês também fazem isso, não é? E a maioria das reações era, não, eu não faço isso não, então, nossa, cruzes, eu nunca fiz isso. E isso é uma coisa latente pra gente, né? Às vezes muitas pessoas, às vezes muitas mulheres não conseguem admitir que é óbvio, elas também se masturbam. E às vezes muitas mulheres também nem se masturbam porque elas têm medo, né, de violar o próprio corpo. Isso é algo muito natural e que às vezes um homem não consegue entender. Um homem não consegue entender como uma mulher às vezes não consegue ultrapassar essa barreira que pra eles é tão simples. Porque, né, eles falam sobre isso. Os pais deles falam sobre isso, né, como se fosse uma coisa... Porque é super natural. Então a gente ainda tem muitas barreiras a serem ultrapassadas. E de vez em quando, quando eu me deparo com um livro em que a mulher se descobre sexualmente só por causa de um homem, só porque um homem entrou na vida dela e é ele que vai mostrar todos os prazeres sexuais, e ele que vai desvendar o corpo dela, vai mostrar pra ela o que ela gosta e o que ela não gosta, onde ela gosta de ser tocada, isso pra mim é ofensivo, isso pra mim é criminoso, porque só mostra pra gente que a gente tem que seguir esse padrão, né, de que a gente não pode se tocar até vir um homem e desbravar o nosso corpo. Um homem bonzudo, porque é ele que vai mostrar pra gente o que a gente quer.
E a gente sabe bem que não é assim. Como eu falei no início do vídeo, ninguém melhor para descobrir o nosso próprio corpo e para desvendar todos os nossos segredos corporais e sexuais do que nós mesmas. Então, quando eu pego 50 tons de cinza, por exemplo, né, em que a Anastasia Steele, ela, né, consegue ter o primeiro orgasmo dela assim que ela perde a virgindade, bom, é porque chegou lá um homem foda, o primeiro amor dela, né, um cara que sabe o que quer e sabe como transar. Então, quando ele mostra ali pra ela o que ela quer, do que ela gosta, isso pra mim é ofensivo. E é super ofensivo, né? Porque tá aí de novo repetindo um padrão de que a gente não consegue nem se satisfazer sexualmente, que a gente não sabe se satisfazer sexualmente. E que é o homem que vai mostrar pra gente como isso vai acontecer. E olha que isso é muito irônico, né? Porque, vamos lá, né? No carnaval a gente tem que se vestir se fantasiar de clitóris, né? Pro homem não achar a gente, né? Pro homem não chegar na gente e, né, fazer aqueles assédios que a gente sabe bem como é, né? Porque, né, homem que acha o clitóris é uma raridade. Mas eu acho que, assim, é óbvio que tem muitos livros, né, em que a mulher já se descobriu sexualmente, que ela e que ela é uma pessoa de bem com a própria sexualidade, em que ela sabe, né, o que ela quer sexualmente. E é claro que, assim, eu vejo que muitas vezes esse tipo de livro é um pouco desconfortável para muitas pessoas que pegam ele para ler. Como, por exemplo, o Tempa, que eu venho falando tanto aqui no canal, porque realmente é um livro que eu gostei nesse ponto, sabe? Porque é uma mulher que pra mim é real, porque é uma mulher que se masturba porque ela vê o objeto sexual dela, né? Entre muitas aspas, né? E é uma mulher que ela se molha, e ela se masturba, e ela tem o marido dela, mas ela não tem nenhuma satisfação em fazer sexo com o marido dela, então, assim, ela finge orgasmos, sabe? É uma mulher super real, é uma mulher da vida real. E aí, quando eu vejo esse tipo de mulher, de personagem feminina sendo representada na literatura, eu vejo que essa mulher causa desconforto. Porque é óbvio, ela não é uma mulher que é recatada e que é super santa, né, mas é a puta do marido na cama, né, que é uma coisa que, enfim, a sociedade também vem repetindo pra gente, que a gente tem que ser santa fora de casa, mas a puta do marido na cama, né. Então, quando a gente se depara com esse tipo de mulher na literatura, isso é desconfortável pra gente, né, porque até então a sociedade vem ensinando a gente de uma forma contrária que não deveria ser, é claro. Né? E eu acho que a gente tem que se mostrar contra esse tipo de literatura e esse tipo de personagem, esse tipo de história em que nós somos sempre reprimidas sexualmente. Né? Então, assim, é por isso que, por exemplo, eu nunca achei um New Adult que eu tivesse gostado, porque todas as histórias de New Adult com as quais eu me deparei reforçam esse tipo de estereótipo. Né? E eu não tô aqui pra ler esse tipo de coisa, sabe? Eu quero que a literatura me liberte, não que ela me oprima ainda mais. Então, eu sei que essa é uma discussão pra, né, muitos e muitos minutos, mas eu quero que vocês deem a opinião, eu quero que vocês deem a opinião de vocês também, que vocês falem sobre isso, quais os livros que vocês leram e que seguem esse tipo de estereótipo, mas quais os livros que vocês leram e que, né, tem aquela mulher que ela é livre sexualmente, né, e que o sexo pra ela não é um tabu, e que o próprio corpo dela não é um tabu. Se você gostou desse vídeo, né, curte aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!